Depois dos 50 anos, uma das coisas que mais me incomodou na mudança, né, da minha vida foi a péssima qualidade do sono. Assim como eu, algumas pessoas percebem essa diferença, né? À medida que nós envelhecemos, aí vem também as questões hormonais, a nossa qualidade do sono, ela acaba mudando um pouco, né? E tudo isso acaba refletindo não só na questão da disposição, né? Eu, por exemplo, quando eu não durmo bem, e não é nem questão tanto da insônia, porque eu tenho conseguido controlar com algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês, mas eu tenho um gato, como sempre, né? Quem tem gato vai saber o que eu tô falando. O gato não deixa a gente dormir bem. Tem dia que ele até dorme, mas na maioria das vezes ele não me deixa dormir e nem dorme. Parece que ele troca o dia pela noite. Enfim, mas o assunto aqui não é ele. E o que que acontece? Quando a gente dorme, o nosso corpo, o nosso organismo, né, ele começa a fazer alguns processos para poder reparar algumas coisas no nosso organismo, né, algumas funções. E quando você não dorme, além da falta da disposição, da piora na memória, na concentração, a nossa pele também sente isso, o nosso cabelo também sente isso. E uma das coisas que me ajuda, né, que tem me ajudado bastante durante muitos anos nessa questão da qualidade do sono é a aromaterapia. A aromaterapia, ela é usada por muitos e muitos anos, tá? Onde essas práticas, elas são hoje, né, bastante estudadas como um recurso complementar em diversas áreas da área da saúde, não só na questão do sono, mas na questão da pele, do cabelo. Mas diferente, tá? De colocar um cheirinho na casa, né? Que muita gente usa essência para perfumar o banheiro, o ambiente. A aromaterapia, ela não é usada, ela não é feita com essência. A essência é um produto sintético. A aromaterapia, ela utiliza óleos essenciais. Eu tenho até alguns aqui em mãos, né? Nós utilizamos óleos essenciais que são extraídos das plantas, né? Esses óleos, eles são altamente concentrados, são extraídos de algumas partes, como folhas, flores, até mesmo do caule de algumas plantas. Algumas outras a gente utiliza a raiz dessas plantas para fazer o óleo essencial. Tá? E já tem bastantes estudos avançados mostrando a comprovação do poder que a aromaterapia tem de complementar alguns tratamentos. A aromaterapia no Brasil, por exemplo, ela é reconhecida pelo SUS e faz parte das práticas integrativas e complementares em saúde. Vou abrir aqui um parênteses. Eu trabalhei 8 anos na área da saúde em clínica da família. E eu confesso para vocês que eu nunca vi essa terapia sendo oferecida. Muito mal eu vi na clínica onde eu trabalhava sendo oferecido a auriculoterapia, que é uma prática onde a gente faz a colocação de sementes, né? Se eu não me engano, são sementes de mostarda, eu não sou especialista dessa área, em alguns pontos da orelha para fazer alguns tratamentos complementares. Mas a aromaterapia e outras práticas complementares eu nunca vi ser oferecida. Não sei como está hoje. Como eu falei, eu trabalhei 8 anos, mas deve ter mais ou menos aí quase uns 15 anos que eu não estou mais trabalhando para o SUS, então eu não sei como está hoje. Eu espero de coração que algo tenha mudado e que essas práticas tenham sido realmente integrada nos tratamentos e que não fique só no papel. As formas. O
cachorro da vizinha latindo, mas fazer o quê? Eu não gosto de gravar à noite e até à noite ele late também, então, enfim, vamos seguir aqui com o vídeo. Uma das formas, ela pode ser usada, tira até minha concentração, ela pode ser usada de várias formas, tanto no uso tópico, como também por inalação, tá? E em outras formas também, mas isso não é o assunto do vídeo hoje, tá? Então eu trouxe aqui para vocês algo que tem me ajudado bastante durante anos nessa questão do sono, porque afeta não só o meu cabelo que volta a cair, a minha pele, mas também a questão da concentração. E isso é uma coisa que me perturba bastante. Como eu já falei em outros vídeos, eu tenho TDAH. Então, se eu não durmo bem, a situação só piora, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns aromatizadores de ambiente que eu faço uso aqui na minha casa. Por que eu vou trazer para vocês hoje? Hoje eu vou falar sobre a aromatização do ambiente, porque é uma forma mais segura, né, e um pouquinho mais simples de explicar para quem está começando na aromaterapia. Né? Algumas outras formas de uso, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Não que eu não tenha cuidado no uso aromatizando o ambiente, mas quando a gente fala em uso tópico ou algum uso mais pessoal, a gente tem que levar muito em consideração alguns aspectos desse paciente, né? Vou começar aqui a mostrar para vocês alguns aromatizadores de ambiente, tá? Esse daqui é o mais comum, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não sei se tá dando para ver direitinho. Esse aqui é o mais comum, é o que as pessoas mais usam no seu dia a dia e algumas usam mais também para dar um cheirinho na casa. Alguns usam com essência, e eu volto a dizer, essência vai dar cheirinho, mas não vai ter nenhuma ação terapêutica na sua vida, nem na vida de ninguém que vai frequentar essa casa, tá? Só vai dar um cheirinho bom. Então, esse aqui a gente coloca um pouquinho de água, tá? Bem pouquinho mesmo, com algumas gotinhas. Mais pro final do vídeo eu vou explicar a quantidade correta, tá, de uso das gotinhas de água e tudo, para você usar de uma forma mais segura. E também tem uma informação muito importante que eu peço que fiquem até o final para não poder sair por aí usando a aromaterapia de uma forma muito superficial, sem tomar alguns cuidados que eu vou trazer aqui no finalzinho, tá, gente? Esse aqui a gente coloca algumas gotinhas, coloca ele na tomada, ele funciona como um Benjamin. Eu gosto bastante, mas confesso que é o que eu menos uso, até porque a gente corre um risco muito grande de esquecer na tomada a água e o óleo evaporar, secar e pode causar algum acidente. Também não é muito recomendável que a gente faça o uso dos óleos essenciais queimado, digamos assim, né? Se isso daqui secar, ele vai acabar secando também o óleo e ao invés de trazer uma ação terapêutica, ele vai trazer uma ação que pode vir a prejudicar a sua saúde, tá? Essa fumaça pode se tornar um pouquinho tóxica, né? Tem alguns estudos já falando um pouco sobre isso. Um outro que é o que eu mais amo, que eu mais gosto, que eu vou trazer aqui para vocês. Tem alguns modelos mais simples, outros mais sofisticados, mas esse aqui é o meu xodózinho. Mas funciona de igual forma dos modelos mais simples. Se vocês olharam o meu carrinho de compra na Shopee, tá abarrotado de difusor de ambiente, porque eu realmente sou apaixonada por esses modelos aqui, que eles, diferente desse que é usado na corrente elétrica, na tomada, esse meu aqui, gente, alguns tem até um botãozinho de liga e desliga, esse meu não tem, tá? É só liga e tira.
Esse aqui a gente faz o uso de vela, ó, essa velinha aqui, que a gente usa muito em rechô. Eu gosto dessa bem baixinha, para ela não encostar muito aqui no fundo. O meu, isso daqui solta. Aqui dentro eu coloco um pouco de água e a quantidade de óleo necessário para fazer a terapia, tá? Ligo a vela, vou até acender aqui para vocês. Não vou colocar água, gente, porque eu vou usar água em um outro aqui, modelo que eu trouxe para vocês. Não tô vendendo aromatizador não, tá? É só para vocês entenderem que existem várias formas de uso da aromaterapia inalatória, tá? Por que que eu gosto desse aqui? Porque eu gosto muito também de trazer um climinha gostoso para o ambiente, né? Quando eu uso aromaterapia, eu tiro esse tempo para mim. É um tempo específico que eu separo no dia para relaxar, ou quando eu estou precisando estudar e eu preciso de mais concentração. Tudo na aromaterapia, né, a escolha dos óleos vai depender da sua necessidade e do seu propósito. Se é para relaxar, é um óleo, se é para dormir, é outro, e se é para melhora da concentração dos estudos, a gente usa outros óleos também. Então, eu coloco essa velazinha aqui dentro. Não sei se tá dando para vocês enxergarem, acho que tá. Ó. E aí, à noite, quando eu apago as luzes e aqui fica aquecendo a água, que eu coloco aqui com meu óleo essencial, eu também consigo ter um ambiente com um climazinho mais gostosinho, mais relaxante, por conta da luzinha da vela, tá? Vou apagar porque eu não coloquei água aqui dentro. Um outro modelo, que também tem vários modelos, maiores, menores, mais caros, mais sofisticados, mais simples, são os aromatizadores ultrassônicos, tá? O meu é bem pequenininho, porque eu quase não uso, confesso, não uso muito. O que eu mais uso é o de vela. Eu tinha um outro modelo mais simples que eu amava também, mas acabou caindo e quebrando. É sempre de louça. Ah, antes de falar desse aqui, como eu falei desse aqui, um cuidado para não esquecer e ficar ali horas secando, tá? Na tomada. Esse aqui eu tenho um cuidado redobrado, apesar de gostar muito dele, de ser apaixonada por ele. Eu nunca coloco em cima de um móvel assim, como está. Por quê? Porque à medida que aquece, essa água, ela pode, se você encher demais ou a vela for um pouquinho mais alta, eu já comprei vela que veio mais alta, essa água vai ferver. E quando ela ferve, ela acaba, não é explodindo a palavra, é quase uma explosãozinha, mas já aconteceu comigo, de eu colocar água demais em uma vela muito alta, a água ferver e causar aquela ebulição e acabar causando um acidente. Eu só não queimei o meu braço na época porque eu estava com uma blusa de manga longa, tá? Mas espirrou água quente no meu braço. E por se tratar de fogo, a gente tem que prestar muita atenção para não acontecer algum acidente. Então, eu também coloco um prato de cerâmica para, se por acaso eu me distanciar um pouco e acontecer algum acidente, não estragar o meu móvel ou não causar algum acidente, algum incêndio, alguma coisa assim, tá, gente? Outra coisa, eu evito colocar e dormir. Tá? Então, assim, eu tô muito tensa, preciso relaxar, preciso dormir. Eu vou usar meia horinha ali antes, né, de ir pra cama, ou naquele momento em que eu vou dormir, vou ler um livro antes, gosto bastante de ler. Então, eu uso e quando eu vejo que o sono tá, sabe, vindo, eu apago. Esse aqui eu tiro da tomada. Nós temos também esse modelo aqui que nós chamamos de ultrassônico, onde a gente abre, tá? Eu já coloquei água aqui dentro,
tá, gente? Vem com a quantidade do óleo essencial adequada, o óleo também adequado para a terapia que seja proposta para aquele momento. Nós vamos colocar as gotinhas aqui, daqui a pouco eu vou falar a quantidade, tá, gente? De óleo que vai em cada um deles. Nós fechamos, tá? Tem outros modelos mais simples, de outras formas de uso, mas o que eu quero mostrar basicamente é que esse daqui, diferente dos outros, tá? Esse aqui você vai sentir o aroma, ele vai ser colocado na tomada. Esse aqui com vela, nós vamos aquecer essa água e vai espalhar pelo ambiente o aroma, né, do óleo e as moléculas desse óleo. E esse daqui a gente coloca água e ele faz isso aqui, ó. Ele solta, não sei se tá dando pra ver. Deixa eu ver. Acho que tá dando, né? Um vaporzinho de água que vai aromatizar o ambiente. Então, você pode colocar no seu ambiente de trabalho, de estudo, pode colocar alguns minutinhos antes de dormir, diferente dos outros que você tem que tomar um cuidado com o tempo para não secar e para desligar e não ter nenhum acidente. Pelo menos esse aqui meu, pequenininho, ele tem um tempo, um timezinho, tá? Programado para poder durar algumas horas. E aí ele desliga sozinho. E uma coisa interessante desse daqui, vocês estão conseguindo ver, deixa eu botar aqui mais perto, que vai mudando de cor aqui dentro? Isso aqui à noite, a gente consegue trabalhar, além da aromaterapia, também o uso da cromoterapia, que é o uso das cores, também com algumas finalidades. E outra coisa muito importante é, quando for usar aromaterapia, se você tem pet em casa, principalmente gatos, porque gatos não possuem uma enzima capaz de metabolizar os óleos essenciais. E aí esses óleos se tornam extremamente tóxicos para os nossos filhinhos de pelo, de 4 patas. Tá bom, gente? Aí você vai falar assim, não, mas eu coloco só ali no vaporzinho ou no rechô elétrico ou com a vela. Não importa. O que que acontece? Essas partículas vão ficar suspensas no ar, tá? Principalmente o com vaporzinho. E aí ela pode ser depositada no ambiente, seja no móvel ou no chão. Se o seu gatinho ele deitar e depois o gato, a gente sabe que ele tem o hábito de ficar se lambendo, tá? Essas partículas vão ser muito tóxicas para o fígado do seu animalzinho, do seu filhinho, do seu gatinho. Eu vou gravar um outro vídeo mostrando para vocês uma forma mais segura, tá? De usar a aromaterapia sem prejudicar o nosso gatinho. Essa daqui é uma forma que eu trouxe para vocês que é a mais simples, mais fácil, para poder trazer esse benefício, né? Eu sei que depois dos 50, dos 40, não só pelas questões hormonais, né? Nós temos alguma dificuldade de dormir, mas também a aromaterapia ela pode ser inserida em outras ocasiões, né? Como coadjuvante nos tratamentos de ansiedade, de depressão. E hoje em dia nós estamos vivendo dias assim bem difíceis, né? Onde a doença mental ela tem crescido e nem sempre a gente consegue atendimento disponível, ou seja, nem sempre, nem todo mundo vai ter acesso. Então, a aromaterapia, ela não substitui tratamento médico, mas ela pode complementar e ajudar bastante, né? Como eu já falei aqui em outros vídeos, eu uso muito para a questão do TDAH, para a questão da concentração e também para o sono. No próximo vídeo que eu gravar sobre a aromaterapia, vou trazer uma forma que você possa usar que não venha prejudicar o seu gatinho, tá bom? Um detalhe antes que eu desligue aqui. Sempre que for fazer a terapia,
Não use o ambiente totalmente fechado. Janelas e portas sempre abertas, tá? Ou a janela ou a porta, mas jamais um ambiente totalmente fechado. Por exemplo, eu quero ficar com a janela fechada por conta aqui do barulho, eu preciso gravar, mas eu tô um pouquinho sem concentração. Eu vou fazer a minha terapia, mas eu vou deixar as outras portas do ambiente abertas, tá bom? Isso é muito importante, não esquecer desse detalhe. E um detalhe, Ângela, qual óleo eu uso para relaxar, para dormir? Existem vários óleos essenciais importantes, né, que já tem alguns estudos mostrando a sua capacidade de relaxar e de favorecer o sono. Nós temos a laranja doce, nós temos a bergamota e o campeão de estudos, aquele que nós mais usamos para relaxar, para favorecer o sono, é a lavanda, tá? Eu tenho ela aqui. Pode ser de qualquer marca, desde que seja uma marca confiável, tá? Depois eu vou ver se deixo lá no blog algumas empresas confiáveis de óleos essenciais na hora de vocês comprarem, escolher uma marca que realmente se importe com estudos e que ofereça realmente óleos 100% puros, tá? A lavanda, ela é campeã nesse sentido para relaxamento, para dormir, tá? E a quantidade. Sempre, gente, coloquei a água aqui ou em qualquer outro, tá? Esse daqui é o do vaporzinho, ou em qualquer outro aromatizador de ambiente, nós vamos fazer a seguinte conta. Você vai colocar um pouquinho de água, de acordo com o aparelho que você comprar, ele vai vir lá uma quantidade, nunca encha até a boca, por exemplo, nesse caso aqui do fogo, pelo menos só a metade. E nós vamos fazer uma contazinha simples para usar uma terapia de forma mais segura. Uma gota para cada metro quadrado do ambiente, tá? Por exemplo, essa sala onde eu tô gravando, ela tem 20 metros quadrados, então eu vou usar 20 gotas? Não. Por quê? Porque é uma gota por metro quadrado, não excedendo o total de 15 gotas, tá? Então, se a minha sala tem 20, eu vou usar 15. Se a minha sala tem 40, eu vou usar 15. Se o meu quarto tem 9 metros quadrados, eu posso usar 9 ou menos. Posso usar ali 6, 7, dependendo, tá? Também da sensibilidade de cada um. Tem gente que tem um pouco de sensibilidade a aromas, a cheiro, então pode usar um pouquinho mais fraco. Jamais use além do recomendado, tá? Sempre que um profissional te der a orientação, olha, tantas gotas para isso, tantas gotas para aquilo, tantas gotas de tal óleo ou outro, nunca devemos ultrapassar a quantidade recomendada, tá bom? Então, recapitulando, se o seu cômodo tem 3 metros quadrados, você vai usar 3 gotas. Se tem 6, 6 gotas. Se eu tenho 20 metros, eu vou usar 15 gotas. 1 metro quadrado vai receber, ou melhor, para cada metro quadrado eu vou fazer o uso de uma gotinha, nunca ultrapassando 15 gotas. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo.